Filipenses capítulo de número 4, verso de número 10. Carta de Paulo à igreja em Filipos. Alguns intitulam essa carta como a carta da alegria. Interessante porque Paulo está preso. E uma das notas principais da carta é a alegria. Ele começa o verso de número 10, inclusive, dizendo: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estavais lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Pedimos que, por misericórdia, graça, o Senhor nos conceda a unção e que essa palavra chegue ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor John Piper, pastor americano, ele diz que, na verdade, uma das funções de nós pastores seria preparar a igreja, preparar o povo para o sofrimento. Porque o grande problema hoje de algumas pregações é que elas prometem um Deus que há de livrar de todo e qualquer tipo de sofrimento. E quando a pessoa sai do lado de fora do templo, vai para a sua segunda-feira, ela começa a perceber que sofrer, que a aflição, que os dias de angústia também fazem parte da vida do cristão. E que é uma ingenuidade achar que por ser cristão, por conhecermos a Jesus e poder chamarmos Deus de Pai, estaremos isento de toda e qualquer angústia da vida. Na verdade, o Novo Testamento revela que, além das aflições comuns da vida, nós, por sermos cristãos, estamos ainda mais sujeitos a aflições, porque andamos na contramão do mundo. E não batemos continência àquele que é intitulado príncipe deste mundo, que premia aqueles que o seguem, mas persegue aqueles que não têm. Então, nessa vida, nós vamos experimentar dias de muita alegria, mas vamos experimentar também dias de muita tristeza. É verdade ou não é? Nesses dias passageiros que temos nessa terra, nesse mundo, vamos ver dias de vitórias e vamos celebrar. Em que precisaremos chamar amigos e irmãos para chorar conosco. Deus não tem apenas dias de festa,
Os nossos dias também possuem dias de luto. Nós vamos ter dias em que vamos experimentar a presença manifesta, quase que do Senhor Jesus. E vamos experimentar dias tão escuros, tão frios, que vamos perguntar, afinal de contas, onde está o Senhor? E nesses dias frios de solidão é que o tentador se aproxima e cochicha no seu ouvido. Pois é, onde está o Senhor? E eu creio que não é a maioria de nós que pode ou está já na estatura espiritual de um apóstolo Paulo que podia dizer: eu já aprendi a passar por qualquer circunstância e ainda estar satisfeito. Você já chegou nessa estatura? Dia de frio, ou dia de calor, dia de vitória ou dia de derrota. Louvado seja o Senhor. Eu creio que alguns de nós talvez. Eu não. Eu confesso a você que a minha alegria ainda depende muito das circunstâncias. Infelizmente. Estou lutando para um dia. O meu humor ainda depende muito. Se está chovendo, se está sol, se é dia de vitória, se é dia de derrota. Como que está o tempo lá fora? Aí você vai me dizer assim, mas pastor, esse negócio de não importa como a está em paz. Aí chegar o dia da sua morte, te darem cianureto para você beber, e aí você beber tranquilamente e terminar os últimos segundos da vida ensinando os seus discípulos. Foi o que aconteceu com o Sócrates. Diz que enquanto ele experimentava o efeito do cianureto, que ia congelando as suas pernas e todo o seu corpo, ele tranquilamente ia ensinando os seus discípulos. Será que o apóstolo Paulo está nos ensinando a filosofia grega? Qual a diferença? A diferença é que nessa filosofia você consegue, ou supostamente consegue, essa mentalidade, essa vida isenta de sentimentos, de paixões, de dores, num esforço pessoal da mente, consigo mesmo. E o que a Bíblia revela é que isso é possível sim, mas só é possível por meio de Jesus.
O Paulo não está dizendo, eu consegui ficar nessa estatura espiritual de estou com muito, estou com pouco, aprendi a estar satisfeito. Não foi fazendo meditação. Foi Jesus me ensinando. Então, eu não sei qual é a fase que você está vivendo da sua vida. Não sei se os ventos estão soprando a favor ou contra. Não sei se você está num período que o sol está brilhando lá fora, ou se você está atravessando um vale escuro. Mas eu queria dizer a você que, independente da circunstância que você passa ou vive, Deus providencia para você, seja qual for a situação, duas bênçãos que Ele não nega a ninguém que a Ele pede. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação que você está vivendo, há reservada para você, nas mãos de Deus, sabedoria. Para te ensinar a viver. Para te ensinar a passar essa fase que você não escolheu, mas tem que viver. Que bom seria se nós pudéssemos escolher tudo o que acontece na nossa vida, não é? Mas a gente não escolhe. A gente não escolhe com quem a gente vai se encontrar amanhã. O que nos espera. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente olha e diz assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter que passar por isso. É verdade ou não é? E daqui a pouco você está lá naquela situação que você nunca imaginou na vida. E aí você olha para aquela situação e diz, eu nunca imaginei que eu estaria passando por isso nunca me preparei para uma situação dessa, e agora o que eu faço? Eu não sei viver numa situação assim. Aí o Tiago vem e diz, se você tem falta de sabedoria, peça. Você não sabe, mas Deus sabe. Peça a sabedoria que Ele dá livremente a todo aquele que pede. E é isso que o Paulo diz quando ele fala, aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Esse aprendi, não é que Deus chamou ele assim num canto e disse, Paulo, deixa eu te dar algumas aulas a respeito de como viver com 20 francos por semana. Aí ele aprendeu, é assim, aí uma semana depois só tinha 20 francos na mão do Paulo. Mas o Senhor me ensinou. Não, não foi assim. Ele nem imaginou, daqui a pouco, entrou numa semana, só 20 francos, para a semana toda. Aí ele se ajoelhava, você sabe que eu estou fazendo uma adaptação, não é? Mas ele se ajoelhava e perguntava assim, Senhor, como é que se vive uma semana inteira com 20 francos? Aí o Senhor chegava para ele e dizia, é assim, Paulo. Ok. Aí na outra semana, Senhor, como é que se vive com nenhum franco numa semana? Aí o Senhor chegava para ele e dizia, Paulo, sabe como se vive sem nenhum franco durante uma semana? É assim. Aí na outra semana, Senhor, como é que se vive com 500 francos para uma semana? Porque eu vou sair gastando tudo. Porque é engraçado, né? Tem gente que sabe viver com pouco, mas não sabe viver com muito. Quanto mais o sujeito ganha, mais ele se endivida. Então o Paulo disse assim para nós, olha, eu já sei, aprendi como viver com pouco e como viver com muito. Quem te ensinou, Paulo? Que livro você leu? Que palestra você assistiu? Não, não foi assim. As circunstâncias foram vindas na minha vida, eu não imaginava que um dia eu teria que passar por essas situações, mas eu me lembrei que há um Deus que sabe todas as coisas que eu não sei, eu me ajoelhei diante dele, cada circunstância da vida eu coloquei diante do Senhor,
E ele me instruiu, como prometeu no Salmo 32, 8. Eu te instruirei o caminho que você deve seguir, eu te guiarei com os meus olhos. Por que precisamos pedir? Senhor, me ensina a viver nessa situação. Seja ela boa, seja ela má, seja ela com fartura, seja ela com faltura. Por quê? Porque, como diz a minha esposa, não há situação que esteja tão ruim que não possa piorar. Não há. Então, se acalme, por favor. Cuidado para, na hora da angústia, não perder a cabeça. E vai fazer besteira. Porque vai tomar decisão com cabeça quente, vai tomar decisão sem pensar. Vai agir por instinto. E aí a situação, que já parecia ruim, pode piorar. Vai com calma. Se ajoelha diante do Senhor e ore. Senhor, coloca, por favor, a minha cabeça no lugar. A minha cabeça no centro, Senhor, porque eu estou perdendo a cabeça com essa situação, Senhor. A minha vontade era fazer isso, Senhor. Mas eu temo o Senhor. Como diz o hino, não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Seja qual for a circunstância que você viver, se ajoelhe diante do Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Ele vai te ensinar a viver nessa fase da vida. Nosso Deus não é Deus apenas que dá vida, a sua criação. É um Deus que ensina a sua criação a viver. Ele ensina esquimó viver no gelo. Sim. Ele ensina o João de Barro a fazer a sua casa. Ele ensina a abelha a fazer o seu mel. Ele te ensina a viver. Te ensina. Em toda e qualquer circunstância. Qualquer uma. Qualquer uma. Há um jeito certo de viver em toda e qualquer situação. Agora, a segunda coisa que Deus coloca à disposição é força. Porque uma coisa é saber o que nós temos que fazer. Outra coisa é ter forças para fazer. Às vezes, nos faltam forças físicas para fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Já acordou um dia que tinha mais serviço para você fazer do que forças? Às vezes, faltam forças espirituais. Espirituais. E às vezes, falta força moral mesmo. Eu sei que o certo a fazer nessa situação, Senhor, era isso, era isso, era isso. E eu até pensei que eu tinha condições. A Bíblia diz que se tem uma coisa fácil, é a gente se enganar a respeito da gente mesmo. É a gente achar que a gente está no nível. E aí, logo vem uma circunstância da vida que mostra que a gente está bem mais para baixo. Bem mais para baixo. Ah, eu nunca mentiria. Aí vem um aperto de repente, te coloca contra a parede e quando você... Já mentiu. Já fez o que disse um dia que nunca faria. Ou então ao contrário. Não. Eu dou a minha vida por Jesus. A minha vida é consagrada. A minha vida está no altar. Aí começa a cantar. Tudo entregarei. Aí chega a hora de entregar.
Ah. E aí essas circunstâncias da vida vão se tornando um espelho de Deus para nós mesmos, para ver que ainda falta muito. Mas o problema é que às vezes você não tem o luxo de dizer assim, eu não tenho forças e não vou fazer. Não. Se você não fizer, você morre. Você lembra Davi? Uma vez ele foi para uma guerra em nome do Senhor. O Senhor lhe deu vitória junto com os seus homens. Mas aí ele volta da guerra, ele tinha deixado as crianças e as mulheres numa cidade. E quando ele volta, o que aconteceu? Passou um povo inimigo por lá, levou cativo todo mundo, as suas mulheres, os seus filhos, e as mulheres e filhos e filhas dos seus amigos soldados. E quando eles chegam e vê que não tinha mais ninguém ali, que tinham levado todos embora, eles, a Bíblia diz que perdem as forças completamente. Já passou por uma situação assim? Você não esperava, agora tem que viver numa situação, é um choque tão grande que falta forças. E aí, depois que choraram muito, começaram a dizer, vamos apedrejar o Davi. Claro, né? Alguém tem que ser ocupado. Alguém tem que ser ocupado. E diz a Bíblia que nessa situação, o Davi foi buscar forças em Deus. Deus o fortaleceu os seus homens e lhes deu vitória. Vitória porque foram e recuperaram as suas mulheres, os seus filhos e as suas famílias. Então tem hora que não tem escolha, meu amigo, você vai ter que lutar. Você vai ter que levantar cedo, mesmo com angústia, e trabalhar. Você vai ter que levantar cedo, mesmo cansado, e vai ter que lutar. Então, sabe o que você tem que fazer? Todo dia, Senhor, a minha vontade, a minha tristeza é tão grande que o meu desejo era ficar nessa cama hoje. Mas eu não posso. Eu não tenho esse luxo. Então, meu Pai, me dá forças para mais um dia, e Ele te dará. Porque a força não vem de nós, a nossa força é o Senhor. E nele há força. Por isso que o Paulo diz assim, Paulo, se a gente perguntasse para ele, como é que você conseguiu, Paulo? Você passou por 3 naufrágios. Não sei quantas vezes levou 39 chicotadas dos judeus. Passou fome, passou frio. Teve que trabalhar de manhã e de noite para não ser pesado para ninguém. E quando não tinha ninguém. Aí a gente olha para isso e fala, Paulo, como que você conseguiu? Você é forte, hein, Paulo? Não. Eu não sou forte. Essa força que me ajudou a passar por todas estas tribulações da minha vida e me ajudou a me manter firme na fé, apesar de tudo, não eram minhas. Estas forças vieram do Senhor, vieram de Deus. Por isso que ele diz, depois que ele relata, aprendi a passar necessidade, aprendi a viver em qualquer circunstância, com fartura ou com fome, tendo muito, enfrentando escassez. Como? Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não se apodera, mas Deus empodera. E a força com que Ele te empodera é suficiente para aquilo que você tem que enfrentar e lutar e vencer. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se hoje você precisa de forças para lavar 10 quilos de roupa, você vai receber forças para 10 quilos. Se amanhã você precisar de lavar 20 quilos, você vai receber para 20 quilos. Se você tem que matar um leão por dia,
Deus vai te dar forças de sanção para matar um leão por dia. Mas se a situação mudar e você tiver que matar 2 por dia, um de manhã e outro à tarde, Deus vai te dar forças para matar um de manhã e outro à tarde. Se você tiver que enfrentar um frio de -5 positivo, Ele te vai dar a roupa para os 5 negativos. Negativo, negativo. Se você tiver que enfrentar 30 abaixo, vai vir a provisão, a força, por 30 abaixo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Não é verdade que Deus dá o frio conforme o cobertor. A verdade é que Deus dá o cobertor conforme o frio. Por isso pode vir o frio que for. Até aquele que você não aguenta. O Senhor será com você e por você e em você para fortalecer você. Não tem circunstâncias que faltarão força. Eu acho que você já aprendeu isso, eu nem precisava te dizer, eu só estou te relembrando. Porque se você checar aí na sua memória, no seu arquivo de vida, você não vai lembrar de alguma fase ou situação que você teve que passar, que antes de passar você dizia, eu nunca ia aguentar passar por aquilo. E depois que você passou, hoje, você olha para trás e diz, eu não sei como eu aguentei. Já passou ou não? E aí quando te pergunto, fulano, eu não sei como você aguentou. A sua resposta é, bom, não. Mas você sabe, quando precisou, Deus inclusive te carregou. Não é verdade? Então, lembre-se o que o Senhor diz. Não temas, ó bichinho de Jacó. Eu te tomo pela mão direita, te fortaleço e te digo, não temas, porque eu te escolhi. Sabe o que é uma pessoa com força sem sabedoria? É igual um caminhão sem direção. Agora, uma pessoa com sabedoria sem força é igual uma bicicleta sem rodas. Então, é para toda e qualquer circunstância. Força, sabedoria. Sabedoria e forças. São as duas coisas que Deus disponibiliza para mim, para você. Seja qual for a situação. Por isso, seja qual for a situação, a circunstância, se coloque de joelho, peça sabedoria, peça forças, e quando você se levantar, diga para as potestades tremerem, tudo posso naquele que me fortalece. E que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém.